Muitos de vocês perguntaram quais são os meus mangás favoritos e se eu tenho alguma recomendação pra fazer. E sim, eu tenho 5 mangás fantásticos que são indispensáveis pra todo mundo que curte Berserk. Bom, pra quem já é velho aqui no canal, sabe que eu só leio seinens, e um shounen ou outro, aqui e ali. Mas por conta desse meu interesse em seinens e bizarrices, eu acabei indo muito fundo nesse mundo de mangás pra encontrar uns que me agradam. E eu me sinto no dever de compartilhar essas obras com o maior número de pessoas possíveis. Vale lembrar que essa lista vai do mais conhecido pro menos conhecido, e não por qualidade, já que todos os mangás aqui são de qualidade máxima, desde a arte até a história. Porém, né, claro que o primeiro lugar é de outro mundo, sinceramente. Então, fica aí até o final pra tu conferir que obra que eu vou estar falando. Bom, sem mais delongas, bora lá que vocês vão ter muita coisa pra ler depois desse vídeo. Esse aqui ficou popular com a adaptação da Netflix, mas que aparentemente largou a bola depois de ver o buraco confuso e complexo que eles estavam se metendo. Dorohedoro é um mangá escrito e ilustrado por Ke Hayashida, uma mangaka com uma mente fantástica e um estilo de arte muito único. Eu digo isso porque a arte dela é mega poluída e lotada de coisas, e é muito difícil ver um painel que não esteja cheio de rachuras, retículas ou algum detalhe. O uso mínimo desses espaços negativos funciona demais para acentuar a narrativa caótica e corrupta de Dorohedoro, que acompanha a história de Kaiman, um cara com cabeça de lagarto que perdeu as suas memórias e quer entender quem ele é, onde a sua cabeça de verdade tá, e também, né, parar pra comer uns lanchinhos de vez ou outra com a sua parceira Nikaido. No mundo de Dorohedoro, você pode esperar encontrar demônios e toda essa temática infernal, magos que têm os mais diversos e bizarros poderes, e muita, mas muita violência. Às vezes eu acho que é até meio gratuita demais. E se você ler, me conta o que você entendeu, porque eu sinceramente não entendi muita coisa. Porém, apesar de confuso, ainda é uma das melhores coisas que eu já li nos últimos tempos. Hellstar Remina é um mangá de terror cósmico feito pelo cara que eu mais pago sapo na indústria dos mangás, Junji Ito, o mesmo criador de obras como Uzumaki, que tem vídeo aqui no canal, The Enigma of Amigara Fault e muitos, mas muitos outros contos de horror. Hellstar Remina é uma leitura mega rápida e interessante. A arte e o jeito que as páginas e painéis são distribuídos fazem você sempre ter uma surpresa ao virar para a próxima página. O Junji Ito é muito bom em criar essa antecipação, colocando o personagem assustado no fim de uma página para depois mostrar uma ilustração enorme revelando o horror que eles estavam lidando. A história conta sobre Remina, uma garota que teve o seu nome dado a um planeta que foi descoberto pelo seu pai. Porém, esse planeta se revela na verdade ser um ser vivo que consome outros planetas, e para piorar, ele tá vindo na direção da Terra. Como uma boa história do Junji Ito, é óbvio que a humanidade vai ser dizimada, ou muita gente vai se transformar em algo completamente absurdo. E é exatamente esse pessimismo que me atrai tanto em Remina. Saber que tudo vai pra vala eventualmente. E além disso, esse mangá se trata de horror cósmico. Normalmente, eu sou contra ilustrar ou dar aparência a horrores cósmicos, porque perde um pouco da graça. Mas mano, o Junji Ito arregaçou nesse mangá. Eu boto a minha mão no fogo pra dizer que ele é a única pessoa que consegue criar criaturas cósmicas de uma maneira hipnotizante e com excelência. Eu não vou dar muito spoiler aqui, obviamente, mas se tu tá procurando por uma leitura rápida, assustadora e muito bem feita, comece por Hellstar Remina. Eu sei, você já viu aquela adaptação de Akira fantástica e revolucionária que eu vou estar falando aqui no canal futuramente, mas vai por mim. Tem muita coisa que você tá perdendo não lendo o mangá. Escrito e ilustrado por Katsuhiro Otomo, Akira conta uma história futurista em Neo Tóquio que foi reconstruída sobre as cinzas de uma Tóquio destruída após o crescimento absurdo dos poderes psíquicos de um garoto chamado Akira. Nesse presente nós acompanhamos o protagonista Kaneda, que é um arruaceiro líder de uma gangue de motoqueiros, e Tetsu, que até então era um jovem normal,
mas depois de certos acontecimentos, os seus poderes psíquicos começam a se aflorar e também perder o controle. A arte de Akira é muito bem feita e única, inclusive. O estilo do Katsuhiro, com aqueles personagens queixudos, é muito característico e dá um tom ótimo à obra. Além da temática futurista ser abordada de várias maneiras, tanto nos cenários com hologramas, motos com designs muito loucos, quanto nos personagens e principalmente o Tetsu, que vai se corrompendo com seus poderes ao passar do tempo. Se você já assistiu Akira, a leitura é indispensável, porque ele oferece muito mais conteúdo que infelizmente teve que ser tirado do longa-metragem, inclusive um final bem mais legal na minha opinião. É uma leitura bem longuinha até, e eu te recomendo ver a adaptação assim que terminar de ler o mangá. Os dois se encaixam de uma maneira maravilhosa, mano, vale muito a pena. Esse aqui eu terminei de ler recentemente, mas, meu Deus, só a premissa já me prendeu a primeira vez que eu bati o olho nele. Homunculus é um mangá escrito e ilustrado por Hideo Yamamoto. Nele nós acompanhamos a história de Nakoshi, um homem que luta guerras pessoais em aceitar ser um morador de rua ou um banqueiro com muito dinheiro, já que uma série de eventos faz ele perder o seu emprego e agora ele vive em seu carro entre os dois mundos, literalmente. Onde de um lado tem uma praça onde moradores de rua ficam e do outro um prédio enorme, completamente chique com uma vista privilegiada. Mas tudo muda quando Manabu Ito, um estudante de medicina, aparece para ele e sugere dinheiro em troca de permitir que ele faça uma trepanação em Nakoshi. E não, trepanação não é nada obsceno, beleza? É uma coisa que existiu no mundo real, que consiste em um tratamento que abre um furo no crânio da pessoa para tirar os espíritos malignos dela. O tempo antigo nem sempre acertava, né? Mas aqui no mangá, depois que Nakoshi faz a trepanação, ele começa a ver as pessoas como homúnculos, formas diferentes que elas assumem sem mesmo notar, que revelam problemas pessoais sérios que nunca foram tratados, e cabe a ele ajudar essas pessoas, porém, obviamente com um motivo muito maior no final. A leitura é ótima, a arte é bem séria e não tem nenhuma gracinha. Os termos abordados no mangá também são bem pesados, então se você é sensível, eu não recomendaria. Mas se esse não for o caso, tu com certeza vai adorar e se surpreender com as viradas que a obra dá. Shigurui ocupa um espaço muito grande no meu coração. A obra de Takayuki Yamaguchi, que conta a história de Fujiki Genosuke, um jovem que treinava normalmente no caminho da espada até que um estranho misterioso chamado Iraku Seinen aparece e desafia o mestre daquele dojo. Porém, Genosuke se prontifica a enfrentar ele primeiro e é derrotado facilmente. A história depois disso desenrola de uma maneira fantástica sobre a relação que só decai desses dois. A vida de Genosuke é literalmente arruinada a cada capítulo. A seriedade desse mangá é 100%. Não tem uma piada nem nada, meramente focado no humor. Isso faz com que você lide essa obra de outra maneira, entendendo que cada palavra tem um peso muito forte naquele mundo. Sem contar que o mangá é realista, se passando no Japão de 1629, onde diversas tradições são citadas e demonstradas de modo muito verossímil com a realidade. Os personagens são bem explorados e desenvolvidos, e o respeito, que era algo muito cultivado naquela época, é demonstrado aqui da maneira mais violenta e visceral possível. E além disso, a arte desse mangá é fenomenal, é sem dúvida um dos meus tops 3 mangás mais lindos que eu já vi. E por conta dessa atenção à arte e dedicação em criar uma história que se leva a sério, as lutas são brutais, com algumas bizarrices até, mas nada muito pesado. Mas se você procurar algo visceral e com razão, que não seja só gore por gore, então esse é o seu mangá. Para leitura de Shigurui, eu recomendo que seja naquele momento que você não tem nada para fazer, tá tipo mega livre para poder entender tudo que a história tá contando, porque ela cita muitas paradas históricas e às vezes acaba ficando meio confuso algumas motivações ou atitudes dos personagens. Prestar atenção nas entrelinhas é muito importante aqui. E por hoje eu vou ficando por aqui, moçada. Eu espero que esses mangás agreguem algo a vocês da mesma maneira que me agregou, ou pelo menos que vocês se divirtam lendo. E tem mais 2 vídeos aparecendo pra vocês aí agora, então vai lá dar uma checada que a qualidade tá ótima. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!